Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rollada Cast, apresentado pelo seu queridíssimo Rolly, seu loirinho aqui, que está de capuz nesse episódio. É o episódio 16? Ou é o 15? Acho que é o 16, né? 16 do Rollada Cast? Enfim, acho que é o 16. E antes de tudo, me sigam aí nas redes sociais que tá aparecendo aí na tela caso você esteja me assistindo pelo YouTube, caso você esteja me escutando pelo Spotify. Meu Instagram é underline ROOWLY, Rowley com 3 O, né? E meu Facebook é Roberto Souza Fialho, porém eu não uso muito Facebook, né? Então eu só falo aqui mesmo, caso você queira me seguir no Facebook também. Às vezes pode acontecer você me chamar lá e eu responder e tal, mas eu só queria falar que eu não uso muito mesmo. E bom, hoje eu queria fazer um episódio um tema um pouco diferenciado. Na verdade, esse assunto eu queria abordar já faz um tempo já. E eu só estava esperando a oportunidade, né? E o dia que eu estivesse com vontade de contar mesmo. E, bom, o que eu vou fazer nesse episódio aqui do Rollercast? Eu acho que é o 15º ou é o 16º? Acho que é o 16º episódio, né? Nesse episódio eu vou contar alguns relatos meus relacionado ao sobrenatural, sim, né? E também eu vou explicar brevemente o porquê eu acredito que o porquê eu não sou ateu, digamos assim, o porquê eu acredito que exista sim outro plano, exista sim um Deus, e é isso, tá? Peraí, deixa eu arrumar aqui o meu. Não, velho. Meu gato. Meu gato pulou aqui na frente, velho, da tela. E. Bom, vamos lá então, vai. Vamos pro primeiro relatinho aqui. Quando eu tava no ensino médio, rapaziada. Isso faz poucos anos, tá? Porque eu sou novo, eu tenho 21 anos. Saí do ensino médio. Terminei o ensino médio acho que em 2020. Agora eu já terminei a faculdade também, né? Enfim. Eu pretendo fazer outra, né? E o que acontece é o seguinte. É... Quando eu estudava no ensino médio, muitas vezes quando eu saía da escola, eu ia direto pra casa de uma pessoa que eu era bem próximo na época. E eu estudava à noite, né? Eu saía do ensino médio, saía da aula 10 horas da noite, né? A saída era 10 horas da noite. Aí eu descia a rua, porque essa escola em que eu estudava fica numa... no topo de uma subida, digamos assim. E o que acontece é o seguinte, eu saía, aí eu descia essa ladeira, digamos assim, não é ladeira, uma rua, né? Descia essa rua e pegava o ônibus, que era o mesmo ônibus que eu pegava pra ir pra casa, só que ele passava perto na casa dessa pessoa, então eu pegava esse mesmo ônibus quando eu queria ir pra casa dela, descia e ia direto pra casa dela. Acontece que
No caminho de ir pra casa dessa pessoa tinha um cemitério, né? Tudo bem, eu não tinha medo do cemitério, eu sempre passava por ele. Só que certo dia, que foi nesse dia que eu estou contando, onde se passou essa história, eu estava subindo a rua e eu comecei. Isso eu não lembro, eu não tenho certeza. Mas eu comecei a escutar um barulho, só que eu fico em dúvida se o barulho era um estralinho assim, ó, com o dedo, ou se era um assobio. Eu não lembro mais se era um assobio ou era um estralinho. Eu acho que era um assobio, mano, mas eu não tenho certeza. Aí, eu escutando esse barulho, né, esse assobio ou estralinho, que eu já não lembro mais o que era, eu acho que era um assobio, né? Então eu vou falar que é um assobio aqui, porque eu tenho quase certeza que era um assobio. Eu comecei a escutar, enquanto eu passava pelo cemitério pra ir pra casa dessa pessoa, eu comecei a escutar esse assobio. E eu comecei a ficar meio em choque, assim, falei, mano, é bizarro, né? Essa hora da noite do lado do cemitério, um assobio sinistro. Aí eu olhei pra trás assim e eu não via ninguém. Tipo, eu olhei tipo umas 3 vezes, eu acho, pra trás assim e não via ninguém. Aí eu escutei de novo um assobiozinho, aí eu olhei pra trás assim. E aí, tipo, eu vi uma sombra na parede assim. Aí você fala, ah, mas podia ser a sombra de qualquer coisa. Não, mano. Era uma sombra, tipo, muito nítida, assim. Era uma sombra humanoide, sabe? Tinha um formato de uma pessoa. E eu vi essa sombra no poste. Ela tava no poste. E aí ela fez assim, ó, com a mãozinha, assim, ó, pra mim. Ela deu um tchauzinho pra mim. Nossa, nessa hora eu comecei a andar, tipo, muito rápido, velho. Tipo, falei, caralho, mano. Realmente, tipo, me deu. Fiquei meio em choque nesse dia. Tipo, eu sou um cara que eu realmente não tenho muito medo de tanta coisa. Eu não tenho mesmo muito medo de muita coisa, assim. Mas esse dia realmente deu um medinho. É... E aí, tipo, dias depois, um amigo meu. Eu quase esqueci de contar essa parte. Tipo, isso daí por si só já foi bem bizarro, né? Mas pera aí que não acabou ainda. Dias depois, um amigo meu, chamado Rian Tolentino, caso você esteja assistindo aí, você vai saber, né, que é você, né, irmão? Ainda falo com o Rian, tá? O Rian, ele estudava nessa mesma escola que eu. E aí, certo dia, quando eu passei, eu não lembro se eu tinha passado na casa dele ou se ele falou isso pra mim na escola. Eu acho que eu tinha passado na casa dele nesse dia aí. Aí ele falou que também tinha visto, não. Ele falou pra mim que tinha visto uma sombra. Tinha escutado uns barulhinhos e quando olhou ele viu uma sombra dando um tchauzinho pra ele. E que batia totalmente com a minha história, né? Aí eu falei pra ele é, que também tinha acontecido comigo e tal. E isso foi muito bizarro, velho. E, tipo, ali eu percebi que eu não tava louco. Ali eu percebi. Ali eu percebi realmente que aquilo ali não foi algo normal realmente. Não foi algo. Não era uma sombrinha qualquer e tal. E eu também não acredito muito nessa coisa de histeria coletiva, tá? Então não vem falar, histeria coletiva. Eu vou até, ó, até ler aqui pra vocês. Histeria coletiva. Histeria coletiva. A chamada antes de histeria coletiva, esse nome caiu em desuso
A condição é caracterizada pela rápida programação de sintomas em um determinado grupo e uma causa orgânica definida. Mano, pra mim, eu não acredito muito nesse negócio de histeria coletiva. Então não vem me falar que é histeria coletiva, aí você vai falar, ah, mas foda-se, mano, eu não acredito. Histeria coletiva pra mim é uma coisa totalmente sem nexo, assim, não tem muito argumento, assim, sabe, pra você dar sobre a histeria coletiva. Uma coisa que, ai, tal pessoa achou algo estranho e as outras também começou a achar e todo mundo daqui a pouco tava agindo igual e achando aquilo estranho. Nossa, mano, não, nada a ver. Nada a ver mesmo. Isso não existe, histeria coletiva não existe. Existe mesmo. É. Enfim, eu vou aqui pro meu segundo relato, tá? Também que também foi relacionado a uma sombra que eu vi, mas esse relato aqui é até que meio bobo. Esse talvez possa ter sido coincidência, algo realmente aconteceu por coincidência, mas acredito que não, porque foi muito no time certinho que aconteceu. Vocês vão entender depois que eu explicar aí. O que aconteceu foi o seguinte. Teve um dia que quando eu era pequeno isso ainda, né? Eu não sei quantos anos eu tinha. Devia ter, mano, no máximo uns 12 anos, talvez. Acho que no máximo uns 12 anos eu deveria ter. E o que aconteceu? Também tem a ver com uma sombra. Sim, bizarro, né? Como eu falei, de sombra já, vocês devem falar, caralho. O maluco tem alguma ligação com as sombras aí. Mas não, mano. Dessa vez, ó, o que aconteceu foi o seguinte, é um relato bem curto esse. Vamos direto ao ponto. Eu tava na cozinha, assim, eu tinha visto também uma sombra meio estranha, uma sombra na parede com um formato estranho, assim, um formato humanoide. Só que dessa vez eu só tinha visto, assim, tipo, um negócio meio que de relance, assim. E ela não tinha meio que se mexido, como naquele primeiro relato que eu dei. Ela tava meio estática mesmo, assim. E aí ela sumiu, assim, tal. E aí eu falei pra minha irmã que tinha visto. Ela falou, ah, você tá ficando louco, moleque. Você tá ficando louco, e não sei o quê. Aí, tipo, segundos depois, quando ela foi na cozinha, não lembro o que ela foi fazer, se ela foi pegar alguma coisa pra comer, sei lá. A lâmpada estourou, assim, pá! Aí eu falei, mano, talvez isso daí tenha confirmado que tinha algo ali mesmo. Mas esse é um relato bem bobo, talvez tenha sido coincidência. A lâmpada realmente estourou, tá ligado? A lâmpada estourou. Eu não sei se minha irmã lembra dessa história, mas eu lembro. Perguntar pra ela depois. Mas esse relato é bem bobo, então eu acredito que esse é algo que possa ter sido coincidência mesmo. Agora tem um outro. É que eu tô contando os relatos mais leves. Né? Eu tô contando os relatos mais leves, porque tem coisas que já aconteceram comigo que são mais pesadinhas realmente. São bem pesadinhas. Mas que eu não quero contar agora. E eu não sei, na verdade, se eu vou contar. Eu acho bem pessoal. Mas talvez um dia eu conte. Mas eu vou contar outro relato aqui. Esse relato foi o seguinte.
Eu tenho mais dois relatos, na verdade, esse mais um. Bom, são quatro, eu tinha falado que era dois ou três, mas na verdade são quatro. Como que eu posso explicar? Esse é bizarrinho. Esse que aconteceu foi o seguinte, certo dia. Mano, esse eu realmente não lembro quantos anos eu tinha, mas creio eu que eu ainda não tava no ensino médio. Não sei, eu acho que eu tava, sei lá, no nono ano do fundamental. E o que aconteceu foi o seguinte. Minha mãe, ela tinha ido. Eu lembro que era à tarde e eu tava no banheiro. Não tava, eu acho que eu não tava fazendo nossas necessidades básicas. Não, eu acho que fazendo a barba. Tenho quase certeza que eu tava fazendo a barba. Eu lembro que eu tava no banheiro fazendo a barba ou alguma coisa, sei lá, relacionada, lavando o rosto, alguma coisa. Não sei. Mas eu não tava fazendo necessidades. Não tava fazendo nem o número um, nem o número 2. Creio eu que eu estava fazendo a barba. Tenho quase certeza. E aí, tipo, minha mãe, ela chegou em mim e me disse que ia, é, na minha vizinha ver os perfumes, né? Porque eu tenho uma vizinha que mora aqui perto que ela vende perfume. E minha mãe queria ir lá ver os perfumes pra ver se comprava algum pra ela e tal. E ela falou: Ah, filho, vou lá ver os perfumes e tal. Depois eu volto. Aí eu falei: Ah, pode ir lá. Ela foi lá. E aí. Mano, eu acho muito bizarro, velho. Não gosto nem de lembrar disso. Esse é realmente bizarro. E aí eu fiquei fazendo a barba e tal. E aí passou uns minutinhos. Foi pouco tempo, eu acho até. Nem demorou muito. Minha mãe voltou. Não, se liga nisso. Minha mãe voltou. E aí ela falou comigo e tal. E aí eu falei: Ah, mas você já foi, já voltou? Nem ficou muito lá e tal. E ela: Eu já fui, já olhei. Mas não achei nada não. Eu não lembro, na verdade, o que ela falou. Mas ela falou algo do tipo relacionado a isso. Aí eu falei: Oxi, tipo, tão rápido assim, né? E aí, tipo, ela foi. Eu lembro que ela foi até o banheiro onde eu tava fazendo minha barba, sei lá, falar isso pra mim. Desenhando a barba, não lembro. Eu tinha barba já, mas eu tinha um pouquinho menos, não era tão fechada como hoje. Eu já tinha barba. E aí, tá. Aí ela saiu de lá e desceu as escadas. E aí eu pensei que ela tivesse ido pra cozinha fazer alguma coisa pra comer, não sei. Aí depois eu fui chamar ela porque eu ia perguntar sobre alguma coisa pra ela. Eu não consigo lembrar com tantos detalhes o que a gente tinha conversado quando ela foi lá, o que que eu fui perguntar pra ela, mas eu lembro que isso aconteceu mesmo. Eu fui perguntar alguma coisa pra ela, ela foi lá no banheiro. E aí, tipo, eu desci as escadas, eu gritei: Mãe, 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 e ela não tava em casa. Ela não tava em casa. Aí eu pensei que ela tava na cozinha e tal. Tanto que eu lembro até de ter ouvido o barulho da porta da cozinha fechando. E outra, quando ela entrou em casa pra falar comigo, eu ouvi nitidamente a porta batendo. Tipo, de ela abrindo a porta e fechando quando ela entrou em casa. E eu falei: Nossa, minha você já voltou e tal. Então, mano, isso foi muito estranho. Porque eu ouvi ela abrindo e fechando a porta. Ela subiu as escadas, falou comigo. Depois ela desceu. E aí, voltando da onde eu tava, ela desceu as escadas e tal. Eu pensei que ela tava na cozinha. Eu fui lá perguntar alguma coisa pra ela. Gritei, gritei, gritei. E ela não tava lá. Não tava em casa. Eu fui na cozinha, não tava. Fui. Eu olhei em todo lugar. Eu falei: Mano, que bizarro, velho. Que ela saiu agora e não fez barulho nenhum.
Ah, ela deve ter ido comprar alguma coisa, não me falou nada. Aí eu voltei lá pra terminar de fazer minha barba, ou seja lá o que eu estivesse fazendo, mas eu acho que eu tava fazendo a barba, como eu já falei. E ela. Minha mãe do nada chegou e foi falar comigo, e eu falei com ela e tal. Eu falei, mãe, onde você foi? Você foi lá, voltou e do nada saiu de novo. Onde você tinha ido? Ela, não, eu tô voltando da nega agora. A nega é a nossa vizinha, né? Que ela falou que tinha ido comprar perfume. Ela falou, não, eu tô voltando agora, eu não passei aqui desde que eu tinha ido lá. Eu não vim aqui. Eu falei, como assim, mãe? Você veio aqui sim, você subiu as escadas, falou comigo. Você falou comigo, eu ouvi a porta batendo. Você falou comigo, velho. Ela, não, eu acabei de chegar, não tem como isso ter acontecido. Só que, mano, não tinha como, velho. E aí eu fiquei, tipo, muito abismado, porque ela jurava de pé junto. Ela falou, não, eu cheguei agora mesmo, eu não voltei de lá desde aquele momento que eu falei que fui lá ver os perfumes. Eu cheguei agora. Eu não tinha passado aqui. Ou seja, aquilo que tava falando comigo não era minha mãe. E o que me faz pensar que não era, por mais que tivesse a mesma aparência e tal, é também pelo fato de quando ela desceu as escadas, depois que ela tinha essa coisa, tinha voltado, eu não escutei nada. Tipo, lembra que eu ouvi eu ouvi a porta fechando quando ela foi falar comigo, né? Quando ela subiu pra falar comigo e eu falei, nossa, já voltou? Mas quando ela desceu as escadas, depois eu não escutei mais nada. Ela não fez barulho, se tivesse saído também não fez barulho nenhum. Isso eu lembro nitidamente que não fez nenhum barulho. Eu pensei que ela só tivesse ido pra cozinha. Eu só tinha escutado, na verdade, o barulho da porta da cozinha fechando, que me fez pensar que ela tava na cozinha. Aí eu fui ver e também não tava, não tinha ninguém em casa. Então aquilo que falou comigo não era minha mãe. Ah, mas será que sua mãe não passou lá mesmo e esqueceu que tinha passado lá? Mano, creio que não, velho. Eu não sei porque eu tenho muito essa sensação de que. De que não. De que não era ela mesmo, porque ela ficou meio. Ela ficou muito abismada quando eu falei que ela tinha voltado. Ela ficou tipo, mano, como assim? Ela realmente. Parecia que tinha realmente voltado naquele momento e que não tinha passado antes em casa de novo. Sem contar que depois, quando eu parei pra pensar, quando aquela coisa falou comigo, por mais que fosse igual a minha mãe, tinha um olhar meio esquisito. Ela não tinha um olhar igual, sabe? Aquilo foi bizarro. E eu lembro que, tipo, nesse dia, eu fiquei, tipo, o resto do dia. Eu acho que eu fiquei o resto da semana pensando nisso. Eu fiquei, tipo, o resto da semana inteira pensando nisso, velho. E eu não conseguia parar de pensar. E toda vez que eu ficava sozinho em casa, tipo, por mais que eu não tivesse medo, porque eu não tenho muito medo, eu ficava pensando, mano, será que aquela coisa vai aparecer pra falar comigo? Sabe? Então, esse é um dos mais bizarrinhos, assim, que eu tenho, assim, é um dos mais chocantes. Mais chocantes que esse, tem mais uns dois, tem mais uns dois acontecimentos que aconteceram comigo que eu não sei se eu falo em um próximo episódio, né? Que foram bem pesados, mesmo, assim. Foram coisas que realmente me fez confirmar de uma vez por todas a existência de um outro plano e de que existem seres que não estão nesse plano físico. E eu vou contar mais um relato aqui. Esse daqui eu não sei. Eu acho que algumas pessoas podem achar meio bobinho, outras não. Depende muito do ponto de vista esse, né?
Então eu contei dois relatos que o primeiro e o terceiro foi meio chocantes. Um que foi meio bobinho. E agora eu vou contar um que é meio neutro, assim, que vai variar da opinião de pessoa pra pessoa que estiver escutando isso aqui. Que o que aconteceu? É... Quando eu era pequeno, eu tinha um sonho. Esse relato é relacionado a um sonho mesmo. Só que, tipo, eu sempre tinha esse mesmo sonho. Direto eu tinha. Eu não sei se quando vocês eram pequenos vocês tinham algum tipo de sonho que vocês sonhavam com frequência, mas eu tinha. Além. Claro, eu sonhava com outras coisas também, mas geralmente sonhava muito com esse sonho também. Tipo, eu sonhava demais com isso. Que era muito bizarro. Tipo, eu moro num condomínio de casa. Desde que eu nasci, eu moro aqui, né, na verdade. Eu tenho 21 anos. E tem 21 anos que eu moro aqui. E provavelmente esse ano ou ano que vem eu vou me mudar daqui, mas é isso, eu moro aqui desde que eu nasci, né? E nesse sonho, o que acontecia era o seguinte, eu era pequenininho e tal, e eu acordava, sim, eu acordava dentro do sonho, tipo, eu tava dormindo, aí eu levantava assim. E aí eu ia lá pra fora no condomínio, saía de casa e ia lá pra fora. E esse condomínio aqui que eu moro, ele é tipo uma descida, né? Com várias casas. É um condomínio de casa e é uma descida, assim. E lá no final, né, no final da descida, tem um círculo, né? Tem uma parte que é meio aberta, assim, é um círculo, né? Que a galera também estaciona carro ali. E também tem um jardim. Tem um jardim, que é um jardinzinho mesmo, tipo, com vários tipos de planta, de flor. E tem, do lado também tem. É tipo um terreno baldio, não sei se eu posso chamar de terreno baldio, é um terreninho cheio de mato. E não sei porque nunca construíram nada lá, deveriam construir uma quadra lá, mas não sei porque não fizeram isso. E que na verdade hoje em dia virou um jardim também, que o povo transformou em jardim também aquilo ali hoje em dia. Mas na época era só uns matos mesmo ali. E aí eu lembro que eu desci até lá embaixo, onde tem esse final da descida aí com esse círculo e mais à frente o jardim e esse terreno. E aí desse terreno saía tipo uma fumaça, acho que meio avermelhada. E essa fumaça ela formava um formato, ela subia e ela formava um formato de um rosto meio demoníaco assim, sabe? Meio algo realmente meio bizarro assim. E eu sempre tinha esse mesmo sonho. E isso é só um sonho realmente, tipo, mas eu não sei. Talvez para algumas pessoas seja algo meio simbólico, porque tem pessoas que acreditam que sonhos é, são meio simbólicos muitas vezes e têm seus significados. E por que que esse sonho pra mim é tão memorável e eu decidi contar como uma espécie de relato sobrenatural também? Porque eu considero ele isso, porque além desses relatos já aconteceram outras coisas comigo também. E como eu disse, tem uns dois relatos aqui. Eu tenho mais umas duas histórias que são bem pesadas, sabe? Que não sei se eu conto,
Porque essas realmente me confirmaram de uma vez por todas que existe algo. Mas esse sonho me faz pensar que talvez, desde pequeno, talvez ele signifique que desde pequeno eu já estivesse destinado a ter talvez um pouco de contato com esse tipo de coisa, sabe? Um sobrenatural em si. Às vezes eu acho que esse sonho significa isso, né? Por mais que bizarro que ele seja, de formar aquele rosto bizarro. Mas eu acho que esses sonhos talvez possam simbolizar isso, que eu teria em minha vida alguma espécie de contato com o sobrenatural. E hoje em dia eu tento deixar um pouco isso de lado, sabe? Eu tento não focar muito nesse meu lado espiritual, porque eu tenho deixado de lado esse meu lado mais espiritual, mas eu muitas vezes eu tento não focar tanto nesse meu lado, porque parece que a gente que tem um pouco, quando a gente tem um pouco mais de experiência com esse tipo de coisas, sempre quando a gente tenta forçar ter ainda mais contato com aquilo, realmente a gente pode conseguir, mas muitas vezes não é da forma que a gente quer. Então por isso que eu deixei de lado um pouco esse meu lado espiritual, porque não que eu tenha, não, é o que eu falei, eu não deixei de lado, não é isso que eu quero dizer. Eu só não foco mais tanto nisso. Eu acredito, eu tenho minha fé, eu acredito no Deus cristão, e eu acredito que existem criaturas que estão além da nossa compreensão, sim. E mas eu tento não focar nisso porque eu tento, apesar de eu ter minha fé e acreditar nisso e tal, eu tento não dar tanta atenção sempre pra isso, porque quando você foca muito nesse seu lado espiritual, é... e principalmente se você tiver numa fase negativa também, não é bom. Não que eu esteja numa fase negativa, mas eu estou dando de exemplo. O que eu quero dizer é que muitas vezes quando a gente fica buscando muito isso, a gente pode acabar conseguindo achar, mas muitas vezes não é da forma que a gente quer. E é o que eu falei, eu tenho outros relatos. Eu tenho alguns outros relatos que são mais bobinhos. E eu tenho uns 3 relatos aí que são bem pesadinhos mesmo. Sabe? São 3 relatos que eu tenho. Tem mais 3 acontecimentos em minha vida, assim. Fora algumas outras coisinhas que. Que é o que fazem com que eu não perca a minha crença no sobrenatural e acredite e deixe de acreditar no sobrenatural. E aí toda vez que eu começo a pensar, começo a, começo a tentar entender, por exemplo, o ateísmo e acreditar que o ateísmo é a verdade, eu lembro disso, eu lembro dessas coisas que me aconteceram. E aí faz com que eu volte para a realidade e volte a acreditar que o sobrenatural realmente existe. E que tem certas coisas que talvez a gente nunca consiga explicar por completo, né? E, bom, esses foram meus relatos aí, que futuramente talvez eu faça uma parte 2, né? Veremos aí sobre esses acontecimentos que eu citei aqui, que são mais pesados. Eu não sei se eu farei algum dia algum vídeo contando sobre eles, mas porque são muito pessoais mesmo. Acho que nunca contei pra ninguém. Acho que se eu contei,
Contei pra uma pessoa. Uma ou duas no máximo. Mas nem as pessoas. Essas coisas são coisas que me aconteceram que nem as pessoas mais próximas de mim sabem, assim. Então talvez um dia eu conte, mas terei que pensar bastante sobre isso pra decidir se eu irei fazer isso mesmo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso. Tamo junto. Tenha uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima manhã. Um abracinho do Mano Rollzinho. E até o próximo episódio. Tá bom? E provavelmente semana que vem eu vou fazer um episódio. Vou começar um quadro aqui no canal, na verdade. Um outro quadro, lembra que eu comecei o Resenha de Obras, que estará saindo bem pouco por enquanto, estará saindo mais ou menos uma vez por mês. No final desse mês aí provavelmente vai sair um outro Resenha de Obras, tá? E eu vou lançar um novo quadro aí. Vou ver se eu lanço já semana que vem. Mas é um quadro que tem a ver com um episódio aqui que eu já lancei do Rolada Cash. Eu transformei esse episódio em um quadro. Eu decidi transformar isso em quadro. E vai ter uma pegada mais humorística mesmo, mais descontraída. O Rolada Cash funcionará da seguinte forma: terá o Resenha de Obras, que será uma vez por mês. Aí terá o Rolada Cash, que é uma vez por semana, que o Rolada Cash, que sai dentro do Rolada Cash mesmo, né? E terá esse outro quadro aí que eu não vou falar o que é, mas esse é um quadro feito na intenção de ser mais divertido mesmo, né? Como alguns episódios do Rolada Cash em si, que às vezes são feitos de forma mais descontraída. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Valeu, falou. Mano, olha que engraçado, ó. Pera aí, tá vendo meu braço aqui, ó? Esse braço aqui, ó. Eu tenho um corvo nele, ó. Aí tem uma luzinha ali atrás, ó, na minha mesa. Não sei se vocês conseguem ver. Aí se eu deixar o corvo assim, ó, deixa eu tentar posicionar ele. Ó, parece um olho no corvo. Enfim, nós estamos juntos, rapaziada. Um abracinho do Mano Rollzinho. E é isso, até o próximo episódio.